Cadê tua mãe? Tá na igreja. Cadê tua mãe? Tá na igreja. É. E toda vez que ela chegava, gente, era uma briga. Era uma briga, mas era uma briga. Toda vez que ela chegava da igreja, ela vinha perturbada. Aí começou a falar coisas com meu pai, entendeu? Botar a mão na cara, assim, o dedo na cara dele. Porque você vai pro inferno, se converta, você não vai pro inferno. E aquela coisa toda. Bom dia! Hoje são 9 de dezembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O Edson Martins, que é ateu, mora na cidade de Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, a 45 minutos da cidade de Santos. Anteontem, novamente, o Edson Martins, contribuindo com o meu canal aqui no YouTube, ele me encaminhou mais um fato que ocorreu recentemente com ele. Ele tem um amigo chamado Alcides, que é evangélico. Então, o Edson Martins fez uma narração sobre um fato que aconteceu recentemente entre ele, o amigo Alcides e um irmão do Edson. Antes de analisar esse fato, vou aqui trazer novamente Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e o livro aqui, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Então vou trazer aqui mais uma passagem do livro de Freud que se encaixa muito bem no fato que o Edson Martins narrou para mim. Então, aqui na página 88, acompanhe aí. O Freud escreve assim: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. Muito bem, o Freud está dizendo aí que o homem racional, ele procura fundamentações racionais, fundamentações lógicas, fundamentações consistentes para sua tomada de partido, para seus pontos de vista. O homem procura fundamentações racionais. Agora diz Freud, quando esse homem entra numa religião, numa igreja, numa seita religiosa, esse homem passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos, para seus pontos de vista. E isso é uma verdade. O homem religioso, ele perde sua inteligência, ele perde sua capacidade de raciocinar. E ele passa, o homem religioso, a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Então, não esqueça aí essa afirmação de Sigmund Freud. Vamos agora ao fato narrado pelo Edson Martins, que mora, repito, em Rio Grande da Serra, uma cidade localizada no estado de São Paulo. Então, ouça aí o que o Edson Martins diz sobre esse fato que ocorreu recentemente lá com ele. Ouça aí, depois eu volto. Eustáquio, um amigo chamado Alcides, certa vez estava conversando com meu irmão quando eu cheguei. Ele é evangélico e estava falando para meu irmão que a família deve assistir TV na sala, todos juntos. Segundo a ignorância dele,
ter mais de uma TV separa a família. E a família tem de estar unida na sala, todos juntos. Obviamente, ele ouviu isso na igreja. E meu irmão, concordando com ele. Assim que cheguei, ele pediu a minha opinião. Eu respondi: Alcides, Alcides, meu amigo, lá em casa tem 3 televisores. Estou pensando em colocar mais um na cozinha também. Ao contrário do que você está dizendo, Alcides, lá em casa não existe desunião e nem brigas, justamente por ter mais de um televisor. Cada um assiste o que quer, sem brigas. Hoje, Eustáquio, ele é separado da mulher e, infelizmente, seu filho mais velho vive na rua, como se fosse um mendigo, por causa das drogas, o crack. Abraço. Muito bem. Você ouviu aí o Edson Martins dizendo que um amigo dele, que é evangélico, chamado Alcides, estava conversando com o irmão do Edson. E aí, o Edson chegou. E o Edson ouviu o Alcides dizendo ao irmão dele que família unida é aquela família que assiste a programas de televisão ali, todos juntos, assistindo a programas de televisão. Diz o evangélico aí, recebeu esse conselho do pastor evangélico da igreja que ele abraçou. Então ele diz aí que o pastor disse isso, que uma família unida deve, de forma unida, todos juntos, devem assistir a programas de televisão. Apenas um televisor em um local da casa. Apenas um televisor, para que todos assistam ali aos programas de forma unida. Então você vê aí que o Alcides estava dizendo isso ao irmão do Edson. Então você vê que o Alcides é um homem evangélico. Ele se contenta com fundamentações miseráveis para sua tomada de partido, para suas decisões. Aí está o exemplo. O Alcides, evangélico, aqui comprovando a verdade da afirmação freudiana. O homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. Ora, aí o Edson chegou, e o Edson achou estranho que essa bobagem dita pelo evangélico Alcides era confirmada pelo próprio irmão do Edson. O irmão do Edson concordando com Alcides, dizendo que sim, é verdade, que a família deve assistir a programas de TV, a família deve assistir de forma unida, todos na mesma sala, no mesmo lugar. Existe coisa mais desastrosa do que essa? Uma família, por exemplo, um esposo, uma esposa com apenas um filho, por exemplo, 3 pessoas. Imagine 3 pessoas assistindo ao mesmo programa de televisão. Imagine a desgraça. Imagine a desgraça. Imagine aí uma família com 6 pessoas. Casal e mais 4 filhos. Todos assistindo aos mesmos programas de televisão. Um desastre total. E aí o Edson chegou e ele percebeu a maluquice do evangélico. E também do irmão dele. E o Edson disse: Alcides, meu amigo, veja bem, na minha casa há 3 televisores, 3. E eu estou pensando em colocar o 4º televisor na cozinha. E a minha família, Alcides, é uma família unida. Eu vejo meus programas de televisão. Minha esposa vê os programas de televisão que ela adora. Minha filha também vê os programas de televisão que ela adora. Alcides, cada pessoa é uma pessoa, Alcides.
O esposo é uma pessoa. A esposa é uma pessoa. Minha filha é uma pessoa. Nós formamos uma família, mas não existe isso de família com unidade. Não existe unidade em família. É maluquice. Um esposo não é unidade. Uma esposa não é unidade. Filhos não são unidades. Não é apenas uma unidade. Não existe unidade familiar. Uma família é composta por pessoas. Cada pessoa numa família tem sua identidade, tem sua personalidade. Cada pessoa é uma pessoa de forma distinta, mesmo em uma família. Um esposo, ele não perde sua identidade pessoal quando se casa, e nem uma esposa. Tanto é verdade que um esposo, ele tem o CPF dele, não é o CPF da esposa. Ele tem a identidade dele, o número de identidade, não é a identidade da esposa. Cada um tem seu CPF, cada um tem sua identidade, seu título eleitoral, etc. Porque não existe essa unidade familiar. Famílias compostas por várias pessoas, o casal e vários filhos, cada um tem sua identidade. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem sua individualidade. É por isso que não dá certo uma família composta aí por no mínimo 3 pessoas, o casal e mais um filho ou filha. Não dá certo que eles assistam a programas de TV e televisão juntos. Isso não dá certo, porque cada pessoa tem sua preferência, cada pessoa tem seu gosto. Então foi essa a aula que o Edson Martins, inteligentíssimo, ateu, passou aí para o evangélico Alcides, que o Alcides estava fazendo uma afirmação ilógica, uma afirmação que não tem respaldo algum, não tem fundamentação alguma. Ou seja, o Alcides, evangélico, estava fazendo uso de fundamentação miserável para o juízo dele. Na verdade, é isso aí. Se você quer uma família desunida, basta colocar os membros dessa família obrigatoriamente para assistirem a programas de televisão. Aí você verá a infelicidade nessa família. Porque, repito, cada pessoa tem sua individualidade, cada pessoa tem seu gosto. Imagine um casal aí com idade de 60 anos, 70 anos, um casal assistindo ali a um show do grande Nelson Gonçalves. Eu adoro o Nelson Gonçalves, já falecido. Então veja um casal com 70 anos de idade assistindo a um show gravado aí do Nelson Gonçalves e obrigando um filho com 20 anos de idade, com 30 anos de idade, obrigando o filho que gosta de rock, obrigando o filho a assistir também a esse show do Nelson Gonçalves. É um desastre. Esse filho não aguentará. É um desastre. Imagine um esposo que é ateu e uma esposa que é evangélica. Imagine a esposa evangélica assistindo aos programas da televisão Record. Um desastre. Imagine essa evangélica assistindo a um culto do Edir Macedo, do Silas Malafaia, não é? Imagine do R.R. Soares. Imagine essa evangélica assistindo a esse programa e obrigando o esposo ateu a assistir a esse programa também. Um desastre. O ateu não vai aguentar um segundo ouvindo Silas Malafaia, Edir Macedo e companhia. Não vai. Então é um inferno você dizer que a família deve assistir unida
aos programas de televisão. Apenas um televisor numa casa. Aí sim, se você fizer isso, você verá realmente uma família infeliz. Então, isso não tem fundamentação alguma, obrigar uma família a, de forma unida, assistir a programas de televisão. Isso não tem fundamentação alguma, isso não traz união alguma, não traz paz alguma à família. Ao contrário, trará desunião, briga. Aí sim, se você quer ver uma família infeliz, obrigue os membros dessa família a assistir de forma unida, a assistir a programas de televisão. Faça isso, aí você terá sim uma família infeliz. E o Edson deu o exemplo aí ao Alcides, evangélico. O Edson disse que na casa de Edson há 3 televisores e ele está pensando até em colocar um televisor a mais na cozinha. É isso aí. E é uma família feliz a do Edson. Ele, a esposa e a filha dele. São pessoas felizes. Cada uma ali vendo seus programas de televisão. Cada uma de forma separada. Mas é uma família unida. Mas não uma família que traz a unidade. Porque não existe unidade familiar. Isso é loucura. Cada componente de uma família é um ser que tem uma personalidade própria. Que tem caráter próprio, distinto dos demais. Distintos dos demais. É por isso que cada um tem seu CPF, sua identidade, seu título eleitoral, etc. E diz o Edson aí como exemplo que esse evangélico Alcides, lamentavelmente, com esse cuidado em colocar aí todo mundo para assistir aos mesmos programas de televisão, com essa preocupação dele, o Alcides evangélico, qual foi o fim aí da família dele? Diz aí o Edson que hoje ele está separado da mulher e que um filho dele vive pela cidade de Rio Grande da Serra como se fosse mendigo, um maltrapilho por causa das drogas e o crack aí, por causa das drogas e aí o crack. Então nada tem fundamentação alguma dizer que uma família deve assistir a programas de televisão de forma unida. Um absurdo. Um absurdo. Dá aqui um exemplo. Numa família, os únicos irmãos que assistem a programas de televisão juntos, em famílias por aí, os únicos irmãos, repito, que assistem a programas de televisão juntos na mesma sala ou no mesmo quarto, são esses aí, ó, que eu conheço. Esses aí sim, são os únicos irmãos que realmente são obrigados a assistir a programas de televisão juntos. E não preciso aqui explicar por quê. Basta você olhar aí essa foto. Não é mesmo? Muito obrigado aí ao Edson Martins por mais um belíssimo relato de um fato que ocorreu recentemente em Rio Grande da Serra, cidade onde ele mora. Muito obrigado.